E nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio, vamos a Brasília agora para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, e que dias, né? Que dias. De tédio a gente não morre, né, Alexandre? Como costumam dizer. Bom, vamos falar então da decisão de ontem do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o ex-juiz Sérgio Moro não tem competência para tratar dos crimes dos quais Lula é acusado, que Curitiba não é o foro adequado para julgar estes casos e, portanto, anulou todas as condenações do ex-presidente relacionadas à Operação Lava Jato. Fato que gera muitas consequências, uma delas é a recuperação dos direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva. Mantida essa condição até outubro de 2022 ou até agosto de 2022, quando tem de ser registradas as candidaturas e tem muito chão até lá, ele poderia concorrer, por exemplo, à presidência da República. Alexandre, queria que você inicialmente falasse um pouquinho sobre essa decisão surpreendente tomada pelo ministro Fachin ontem. Surpreendeu até os próprios colegas dele. Foi uma espécie assim de varinha mágica, ou no caso de juiz, né, o martelo do juiz que disse, olha, o que era ficha suja, agora é ficha limpa. A ficha se limpou. Bateu o martelo, está limpa a ficha porque se anularam as condenações. Aí é uma outra mágica, né? Eu recebi aqui do senador Humberto Costa, na segunda-feira, um dia antes, lá pelo fim da tarde, uma mensagem dizendo, podem se preparar. E aí vem Lula numa academia de ginástica com o Chico Buarque no fundo cantando Eu Tô Voltando. Preparem o feijão, a cerveja, etc. Ou seja, ou ele tem bola de cristal, eu já sabia na véspera, né? Mas aí o ministro Fachin, ele não fez isso sozinho. Porque o Supremo preparou os argumentos para ele. O Supremo disse que tinha que fatiar a Lava Jato. Olha, assunto de Petrobras é para cá, JBS para lá, Odebrecht para lá, e processos lá de Curitiba foram distribuídos para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Então foi isso que o ministro Fachin fez. Ele disse, olha, se tem que separar, o que não é de Petrobras não está valendo, o julgamento não está valendo, né? Embora envolva a OAS, que está envolvida com a Petrobras, os casos de Atibaia e de Guarujá. Tá ligado, mas aí é uma questão interna, né? Agora, o que eu estranho é que não é exatamente o juiz Sérgio Moro, porque Sérgio Moro foi só o triplex, né? Sítio de Atibaia foi a juíza Gabriela Hart, né? Enfim, o Instituto Lula, o apartamento no mesmo andar de Lula lá em São Bernardo, é o Odebrecht, né? Mas o que eu estranho é que foi para um tribunal revisor. E o tribunal revisor, nas duas condenações, por unanimidade, aumentou a pena. Depois ainda houve uma outra revisão no Superior Tribunal de Justiça, que diminuiu a pena, mas revisou. E ninguém reclamou que estava na vara errada, né? O ministro Fachin, o próprio ministro Fachin, era o relator da Lava Jato. E podia dizer, olha, isso aí não está valendo, vou orientá-los, né? Depois que houve a separação, o que a Petrobras não vale, né? Então, é o que aconteceu, né? Surpreendeu todo mundo, quase todo mundo, e aí temos um fato novo, que Lula já não é ficha suja, virou ficha limpa, né? Foi alvejada no sentido de branquear, né? E de não sofrer tiro. E alvejada a sua ficha, e ele agora é presidenciável, né? É o fato novo, o grande fato que resulta disso aí. E o ministro Fachin parece ter julgado o momentum, né? O melhor momento, né? Dia Internacional da Mulher, está todo mundo cumprimentando as mulheres, auge da segunda onda da pandemia, né? As pessoas não vão refletir muito a respeito do que foi feito, mas foi feito. E agora está aí. Esse é o fato. Eu não sei se já é fato consumado ou não. O fato é que, à medida que o tempo corre, e nenhum juiz de Brasília vai conseguir resolver isso em menos de 3 anos.
né? E Lula tem mais de 70, nós já vimos imagens dele aí há pouco, né? Demonstrando isso. E aí a prescrição cai de 16 anos para 8. Né? E aí já entra a prescrição também. Aí se eterniza a ficha limpa. Ontem, Alexandre, o presidente Bolsonaro conversou com a CNN, deu uma entrevista para a CNN Brasil e falou o seguinte a respeito da decisão do ministro Edson Fachin. O ministro Fachin, ele sempre tem uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma atenção nesse sentido. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Você pode ver, a Bolsa já foi lá para baixo, o dólar foi lá para cima. Alexandre, primeiro eu queria perguntar a você se faz sentido essa análise feita pelo presidente da República de uma aproximação ou uma simpatia do ministro Edson Fachin pelo Partido dos Trabalhadores, pelo ex-presidente Lula, se isso poderia ter influenciado na decisão que ele tomou ontem. Não sei se influenciou, mas o presidente foi até comedido, né? As ligações não são só com o PT, é com o MST, basta ver o histórico da atividade dele como advogado, como convidado para participar, CUT, né? Fez campanha por Dilma, né? Depois foi acompanhado de petistas lá no Senado para conseguir voto para ser indicado quando o avião de Teori Zavascki bateu na água tentando pousar lá no litoral. Então, eu acho que sim, faz algum sentido. Agora, não sei até onde isso pesou, não sei como o senador Humberto Costa já estava festejando na véspera, né? Aí não vamos tirar ilações assim irresponsáveis. Agora, Alexandre, é claro que um fato dessa relevância, né, dessa importância, inaugurou uma série de projeções, né, para o ano que vem, especialmente para a eleição presidencial de 2022. Afinal de contas, o ex-presidente Lula venceu 2 eleições e o PT vai ao segundo turno, pelo menos, né, em todas as eleições disputadas desde 1989, né, ganhou 4. É claro, embora ainda tenha muita água para correr debaixo dessa ponte, né, a gente não sabe se ele vai manter os direitos políticos até a hora de registrar a candidatura no ano que vem, se ele tem disposição de ser candidato à presidência da República mais uma vez, mas muita gente diz o seguinte: não, vai ser bom para o Bolsonaro porque isso reacende o antipetismo, a chama do antipetismo na sociedade. Bolsonaro e Lula despertam os mesmos sentimentos na sociedade, que é uma coisa sempre extrema, né? Ou se adora ou se odeia, não há meio termo. Inviabiliza uma frente ampla, inviabiliza uma candidatura de centro. É correto fazer essas projeções agora? É bom, por exemplo, para o presidente Bolsonaro, se o ex-presidente Lula mantiver os direitos políticos e o desejo de ser candidato à presidente da República mais uma vez? Bom, até este momento de hoje, o fato é esse. Eu não sei, eu digo este momento de hoje, eu não sei o que Gilmar Mendes vai fazer hoje lá no Supremo, porque ele está com um voto para dar sobre a suspeição de Moro. Isso. Pode haver alguma mudança, o Gilmar Mendes tem uma agilidade muito grande. Mas eu diria o seguinte, eu vou repetir aqui a manchete do meu canal de YouTube. Fachin condenou Lula a enfrentar Bolsonaro. Esse é o fato. Lula não tem como negar. Ele está diante, entre a espada e o muro. Ele não tem como negar. Os lulistas esperam isso dele. Ele não tem como dizer, não, estou cansado, não quero mais. Ele obteve a elegibilidade e vai ter que fazer uso dela.
Isso desagrada certamente o Boulos, né, que é a extrema da esquerda, porque o PT, digamos, é o populismo da esquerda. Desagrada Ciro Gomes, que já disse que esse momento é o momento de pensar na vacina e não nessas histórias de eleição presidencial, né? Deixa completamente de lado, que já estava de lado, o João Dória e até o pretendente pelo PSDB, Eduardo Leite, né? E outras candidaturas que estão ali. O Sérgio Moro, atingido por tudo isso, né? Porque é engraçado que se usa, abrindo um parênteses, se usa suspeição. Não, mas esse eu vou falar depois, tem um assunto suspeição de Sérgio Moro. Mas, enfim, Lula está diante de Bolsonaro. Só que ele chega no momento em que Bolsonaro é o dono da caneta, né? E o Bolsonaro, por exemplo, está irrigando o Nordeste. Então, o que era Lula está sendo Bolsonaro hoje, né? Onde quer que ele vá é mito, mito, mito. E a gente vê, nota a diferença, né? Então, Bolsonaro ocupou lugares que eram de Lula. Mas vai ser... O que se apresenta hoje é uma eleição, agora sim, uma eleição disputada entre os dois. Porque antes o pessoal não fala, mas está se dando de barato da reeleição de Bolsonaro, procurando candidato e não se acha candidato. Não é mais o preposto Haddad, né? É o próprio Lula. Então é um enfrentamento mesmo. E aí levanta a disputa dessa eleição. A eleição fica quente, sobe a temperatura. E aí eu diria que é mais um motivo para a urna eletrônica ter um comprovante impresso, assim como temos a maquininha de cartão de crédito, que a gente exige um comprovante para ver se lá no fim do mês a conta não veio diferente. Então, Alexandre, vamos falar sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. As decisões tomadas por Sérgio Moro estão, neste momento, anuladas pelo ministro Edson Fachin. E há duas correntes de pensamento neste momento. Se as decisões não existem mais, não há como julgar a suspeição de um juiz que tomou uma decisão que não existe mais. Por outro lado, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal entende que o julgamento já estava em andamento, só parou por causa de um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes e, portanto, tem de continuar. Há objeto ainda, Alexandre, para o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Aí eu digo o que vai dar na segunda turma, né? O Supremo é surpreendente e Gilmar Mendes é que está com o voto na mão para botar na segunda turma. Agora, essa questão de suspensão, né, foi levantada com base em quê? Em escutas telefônicas ilegais e criminosas. Várias vezes eu tenho visto decisões do Supremo anulando condenações porque foram obtidas por escuta não autorizada por um juiz. Eu acho essas coisas um pouco estranhas, né? Tudo bem, está levantando a suspeição de Moro, se levanta a suspeição de Moro para todos os casos. No caso aí de Lula, é só, de novo, o triplex. Atibaia não é Moro, o autor da sentença condenatória, né? Que, aliás, foi confirmada por tribunais revisores. Mas, então, fica essa coisa no ar, né? Vai anular completamente, vai acabar a Lava Jato, vai ser o tiro de misericórdia na Lava Jato, das coisas do jeito que estão se encaminhando. De repente, né, eu vou dizer até, só para ironizar, Sérgio Cabral volta e vai ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Então, é preciso ficar atento a isso. E é bom lembrar que depois da decisão monocrática, singular, né, pessoal de Fachin, que está vigorando lá, foi orientação do presidente Fux, parece que há uma decisão do Supremo que decisões desse tamanho, dessa importância, tem que ser em plenário, né? Então vamos esperar, parece que vai haver recurso aí para isso, né? Inclusive sobre essa história da vara de Curitiba não pode tratar de outro assunto que não seja
Petrobras. De repente alguém chega e diz assim, opa, Petrobras é só no Rio de Janeiro, porque a sede da Petrobras é no Rio de Janeiro, o foro e domicílio é lá no Rio de Janeiro. Aí começa essa confusão toda, discutindo a filigrana, que o povo não entende. O povo quer saber se o sujeito é corrupto ou não é corrupto, lavou dinheiro ou não lavou dinheiro, né? E vai ficar impune ou não vai ficar impune. Aí vem aquela história da cultura da impunidade que a gente há décadas se queixa aqui no Brasil, né? Desde que eu faço jornalismo, há 50 anos eu ouço isso, né? Da impunidade que atrapalha as coisas no Brasil. Agora, a Procuradoria-Geral da República, Alexandre, já anunciou que vai recorrer da decisão do ministro Fachin. A informação é dos nossos colunistas que conseguiram apurar essa informação, o Leandro Rezende e o Igor Gadelha. A decisão pode levar para a segunda turma ou para o plenário do Supremo a análise dessa decisão monocrática do ministro Fachin. O recurso deve ser apresentado agora nos próximos dias pela subprocuradora Lindora Araújo, que é parte importante da equipe do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É inevitável que esse tema pare, Alexandre, ou na segunda turma ou no plenário do Supremo Tribunal Federal? Acho que o normal é parar no plenário, como há pouco eu mencionei, aí um entendimento lá no Supremo de que esse tipo de assunto tem que ser decidido pelos 11. Não pode ser decidido apenas por uma única cabeça, né? Então, essa é uma questão que eu acho que não vai ficar assim, né? Vão ter que ir adiante. Mas já revelou consequências político-eleitorais enormes. Fala muito, não é, Alexandre, sobre politização do judiciário, judicialização da política. Você acha que esse quadro, esse episódio, a decisão de ontem do ministro Fachin pode se enquadrar nessas críticas que são feitas, ora ao Supremo, por se meter em assuntos que deveriam ser resolvidos no Executivo ou no Legislativo, ou o inverso, o Legislativo especialmente correndo sempre para pedir aquilo que não foi de agrado no plenário aos ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, uma boa pergunta que me dá a oportunidade de fazer é uma espécie assim de silogismo, né? Eu diria o seguinte: politização do judiciário, não. Politização do Congresso, sim, essa é a função do Congresso. Mas pegar a política e judicializá-la no Supremo, não. Agora, sobretudo, politização não no trato da pandemia. Alexandre, então, um ótimo dia para você. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade, combinado? Até amanhã, combinado, e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.